Olá, bem-vindos à disciplina de Introdução à Programação Funcional. Hoje a gente vai falar sobre três funções de alta ordem, map, filter e reduce, que são três funções bastante utilizadas em diversas linguagens funcional. Existe até uma arquitetura chamada map reduce, e aí a gente vai ver um pouco mais sobre ela. Então talvez esta aula de hoje seja um pouco mais longa. Aqui tem um vídeo, que eu fiz para uma disciplina anterior, Paradigmas de Programação. Vocês podem assistir em outro momento. Então, esses três padrões são bastante comuns, né? Pode ser implementado por três funções de alta ordem e a gente encontra isso hoje até em linguagens como Java. Então vamos começar com o padrão mais básico, que é o map. Então a computação, a gente pode entender a computação como um processo de transformações, né? A gente tem entradas, transforma, gera novas saídas. Essas novas saídas podem ser entradas para outros processos. Então esse processo de transformação pode ser representado através desse comportamento que é o map. Então, por exemplo, aqui a gente está aplicando uma função que soma 1 a uma lista de entrada. Então aqui para essa lista 1, 2, 3, a gente vai ter outra lista 2, 3, 4. A gente poderia ter uma que aplicasse a multiplicação, então tornando 2, 4, 6. Ou a função que verifica, quais são os valores ímpar e par, de uma dada lista. O even. Então eu posso ter uma lista qualquer aqui que tem valores aleatórios, alguns pares, outros ímpares. E aí ele vai mapear para mim cada um desses valores, se é par, verdadeiro ou falso. Posso inverter, uma lista de strings, por exemplo. Então, como uma string é também uma lista, então o reverso vai ser aplicado em cada uma dessas strings, retornando o inverso dessa string. Então a assinatura do map, ele recebe uma função que mapeia A para B, uma lista de A e retorna uma lista de B. Isso é para dar essa flexibilidade que a lista de entrada pode ser de um tipo diferente da lista de saída. Porém, nesses exemplos que eu mostrei, todos eles, a lista de entrada é do mesmo tipo da lista de saída. Se eu pegasse, por exemplo, map length, que retorna o tamanho, eu sempre escrevo errado isso aqui. Ele vai retornar, ele recebeu uma lista de string e vai retornar uma lista de inteiros, aplicando a função length. O map, ele também, aqui a gente, como ele poderia ser implementado, então o map poderia ser implementado usando compressão de listas, então não é nada mais do que aplicar um retorno. A expressão aqui da compressão de lista é a aplicação dessa função f de x. Ou aqui, usando explicitamente recursividade. O map está presente em linguagens como Python. Então, por exemplo, no Python eu poderia aplicar uma função, então eu posso usar aqui uma expressão lambda, 2 vezes x, a uma lista 4, 5, 6, 8. O resultado é um map objection, para visualizar isso a gente pode transformar ele numa lista aqui. Então ele pegou a lista 4, 5, 6 e 8, retornou a lista 8, 10, 12, 16. Então a forma de passar é exatamente a mesma. Então eu passo uma função e uma lista e ele me retorna uma nova lista. Ele não altera a lista de entrada, mas produz uma nova lista. Então ela é uma função genérica, recebe qualquer tipo de lista e ela pode ser aplicada a ela mesma. Mas nesse sentido é o quê? Se eu pego um map que aplica numa lista, ela retorna uma nova lista. Então é uma função que, dada uma lista, retorna uma lista. Então eu posso aplicar esse map a um outro map. Então, por exemplo,
aqui este map mais interno está aplicando em cada uma dessas listas, somando mais um, e esse outro map está aplicando esse map às duas listas. Então, vai estar somando todos os elementos de cada uma dessas listas. O outro padrão, né, bastante comum, é o filter. O filter, ele faz uma filtragem, né, a partir de um predicado a uma lista de entrada. Então, por exemplo, vou pegar aqui filter even ops, coloquei no lugar errado. Vou clicar aqui, filter even 1 a 10, ele vai aumentar só os pares dessa lista de entrada. Se eu tivesse uma função que retornasse o primo, eu podia aplicar essa função. Então ela basicamente ela está utilizando aqui o que? O guard do processo de compressão de lista. É uma implementação mais simples dela, ou uma implementação usando explicitamente recursividade. Novamente o filter a gente encontra, por exemplo, no Python. Eu posso aplicar aqui filter lambda x para todo x maior que 5. Então ele vai me retornar a lista 6 e 8. Então a forma de aplicar é exatamente a mesma. Esses dois padrões, basicamente, eles estão implementando a compressão de lista, né? Aqui a gente tem, vou passar aqui para o resto para destacar as cores. Então as duas funções map e filter costumam ser utilizadas juntas, né? Então, porque elas representam muito aquela compressão de lista. Então, onde que a gente pode utilizar map e filter, a gente poderia estar utilizando compressão de listas. Então soma os quadrados dos pares, né? Então estou aplicando aqui, mas pegando apenas os pares. Então é bem utilizado junto. Na aula sobre entrada e saída de dados, sobre programas interativos, a gente vai ver um exemplo usando o map e filter num problema um pouco mais elaborado. Quando a gente utiliza as saídas, a gente vai estar pegando a saída do map, passando por filter, para evitar o crescimento de parênteses. Um operador que a gente já tem utilizado em algumas aulas, esse operador pipe, representado por esse cifrão. Então, se eu quero, por exemplo, filter even, se eu quero pegar apenas esses pares e aplicar uma operação que multiplica por 2, por exemplo, eu não posso aplicar simplesmente assim. Por quê? Porque aqui, como na chamada você não tem parênteses, o map vai achar que você está passando 1, 2, 3, 4 parâmetros para ele. Então, para evitar isso, a gente pode chegar e falar, não, coloca parênteses, então tem apenas dois parâmetros, é o 2 e o resultado da aplicação de filter even. Só que uma outra opção, ao invés dos parênteses, é usar o pipe. Eu poderia usar esse pipe aqui. Então, quando você tem várias chamadas de map filter, pode chegar um momento que você vai ter várias abertura e fechamento de parênteses, e aqui o código fica um pouquinho mais claro, mais simples. Mas agora a gente vai falar de um outro padrão que é bem interessante, que é o reduce ou fold. Vocês lembram da aula sobre recursividade? Essas funções como sum, produto, length, observe que é muito similar, né? Então a soma e produto, o que muda é que o valor inicial aqui é 1, aqui é 0, multiplicação, e o outro é a soma. Então, se a gente for analisar, a gente pode generalizar essas duas funções dessa forma. Para uma lista vazia, eu retorno o valor inicial, né? E aqui, ao invés de sempre aplicar soma, né,
eu vou estar aplicando uma outra função, g. Então, recebendo, aqui a gente teria que colocar explícito, né? No primeiro caso, eu não vou aplicar a função. No segundo caso, eu vou receber uma dada função e aplicar essa função ali. Então, quem implementa isso é o folder. Então, ó, o folder recebe, só que a ordem é inversa aqui, né? Então vamos corrigir. A gente recebe uma função e aqui a gente não se importa muito com essa função. Então a gente recebe uma função, um valor inicial, e a lista. E aí o resultado é um outro valor. Então vamos aplicar, vamos usar esse folder aqui no exemplo. Então a gente mostra um pouco mais em detalhe isso aqui. Então folder, aqui Haskell, travou, folder. Então o primeiro parâmetro é uma função, né? Então eu posso passar a soma. O segundo parâmetro é o valor inicial, o 0. E o terceiro parâmetro é a lista. Então 1, 5, 6, 4 e 10. 10. Dá 20, né? Então aqui eu estou calculando o que? É equivalente ao somatória. Para fazer o produto, ao invés de passar a soma, passa a multiplicação, e o valor inicial é 1. Então estamos gerando agora o produto, né, desses 4 valores. O folder ou reduce, né, aqui no caso do Python, se chama reduce e ele não está presente na biblioteca básica do Python. Né? A gente tem que importar aqui no functools, importar o reduce. E aí, eu poderia usar da seguinte maneira. Então, reduce, uma função lambda, pega x e y e retorna x mais y. Depois eu tenho o valor inicial, 0, e depois uma lista. Acho que eu tenho que rodar aqui, né, para importar. Escrever novamente, lambda x e y, x mais y, valor inicial, e a lista 4, 5 e 6. Será que a ordem dela é contrária? Movimento 2. Eu acho que o valor inicial vem depois. Então, a lista, depois o valor inicial. Então aqui eu tenho a somatória. E agora, se eu quiser produto, eu vou ter que alterar aqui para o 1 e a multiplicação. Aí eu tenho aí o equivalente em Python. Lembrando que até no próprio Java, hoje a gente encontra essas funções. Então aqui é o que a gente fez agora, escrevendo soma produto. Então a soma é o folder mais 0. Produto é folder, multiplicação e 1, e o length é folder, isso aqui. Lembrando que no caso do Haskell, né, usando aquela aplicação parcial, ele está usando a aplicação parcial. Então, quando eu faço isso, ele está me gerando uma nova função. Está me gerando uma nova função que espera um parâmetro, que no caso é uma lista. Folder. Acho que tem 2 folders. Vou colocar aqui uma função. Aqui você pega um A.
Então, neste caso aqui, ele está dando esse erro, por quê? Porque essa função ela não é tão genérica assim. Eu posso aplicar para qualquer ar? Não. Veja, só aqueles As que tem a função soma, né? Então, eu preciso aqui especificar isso. Então, é para qualquer A, desde que que ele implemente a classe não. Então, agora eu posso usar esse soma. Lembrando daquela aula sobre classes de tipos. Ou eu poderia especificar e falar que essa função só aplica em integer. Também compilaria, né? Porém, nesse caso, se eu tentar aplicar a valores do tipo double, ele vai falar que essa função ela não sabe aplicar esse valor do tipo double. Lembrando que o Haskell é uma linguagem fortemente tipada. Voltando aqui, umas outras funções de alta ordem, a gente tem alguns outros que podem ser úteis. Então, esta AL ela vai aplicar uma operação booleana, né, e vai retornar verdadeira apenas se todos atenderem. A N, se algum atender esse predicado. Take while vai pegando enquanto aquele predicado for verdadeiro. Ou drop while ele vai pegando, vai removendo enquanto aquele predicado for verdadeiro. Mas existem diversas outras funções de alta ordem. Então, funções de alta ordem não são apenas map, filter e reduce, mas qualquer função que retorna ou recebe uma outra função. Sendo map, filter e reduce, as podem ser bem aplicadas em diversas situações. Então, muitas das funções recursivas a gente não precisa implementar explicitamente, resolvemos apenas utilizando essas três funções de alta ordem. Então, assim a gente termina o vídeo. No próximo a gente vai falar sobre composição de funções.